Agora, a pesquisa Quest também, a empresa, né, também ouviu aí esses eleitores com relação à aprovação e à desaprovação do governo do presidente Lula do PT. E o resultado mostra aí uma ampla mudança de opinião no último 1 ano e meio, que desde quando o Lula assumiu a administração do nosso país. Aí a gente começa lá em fevereiro de 2023, quando a aprovação dele era de 56%, desaprovação 28% e não souberam responder 16%. Em abril, a gente teve uma queda ali de aprovação nos 51%, depois a desaprovação foi para 42%, ou seja, aumentou a desaprovação e diminuiu a aprovação. 6% não souberam responder lá em abril. Em junho, 56% aumentou, portanto, a aprovação do presidente Lula, a desaprovação caiu para 40% e não souberam responder também aqui para 4%, ou seja, foi um mês positivo para o Lula. Em agosto, 60% aprovavam, subiu mais um pouco, portanto, a aprovação do Lula, 35% desaprovavam, ou seja, caiu e 5% não soube responder. Já em outubro, teve uma queda. Veja, quando eu digo que há uma ampla diferença, Tony, é porque a aprovação e a desaprovação, ela teve aqui uma gangorra, né? Em outubro, caiu de novo a aprovação, daí para 54%, 42% desaprovavam o governo Lula e 4% não souberam responder. Em dezembro, 54% manteve a aprovação, 43% aqui, subiu um pouquinho a desaprovação e teve uma pequena queda aqui nos que não souberam responder também com relação a isso. Acho que eu vou mudar de lado agora, né? Foi para dezembro, foi o último. Agora aqui em fevereiro, 51% então aprovavam o governo Lula, a gente teve uma queda também, 46% desaprovavam, daí aumentamos aqui, 3% não souberam responder. Em maio, ficamos já deste ano, portanto, 50% de aprovação, igual a desaprovação, ou seja, ficaram aqui empatadas e 3% não souberam responder. E para finalizar, em julho aqui, tivemos um aumento pequeno, mas tivemos no governo Lula de aprovação em 54%, 43% na desaprovação e 4%, Tony, não souberam responder. Muito disso que está nesse telão aqui diz respeito, então, àqueles problemas de economia, os problemas das questões sociais e também da segurança. Tudo é envolto a administração pública de um país, de um estado, de uma cidade, e está representado, então, aqui nessa pesquisa. Ou seja, Tony, tem aí a aprovação do governo Lula, não dá para dizer que é negativa, é positiva, de acordo com esses gráficos, mas muito tem a ver, então, com essas questões realmente que essa empresa de pesquisa trouxe com relação à economia, à segurança e os problemas sociais do país como um todo. Se comparado com os dois governos anteriores dele, ele não conseguiu deslanchar nesse. Pois é. Né? Você vê, entre aprovação e desaprovação está muito perto, está, né? Muito próximo o índice do outro, e isso reflete, como você falou, na economia. Né? O preço das coisas estão absurdamente caros. É. Então não houve aquilo que foi prometido em campanha, na prática não foi possível. Ele tem problemas com o Banco Central também, né? Que também acaba afetando diretamente aí. Eu não sou especialista, mas acredito que também há ali um pensamento diferente entre o presidente do Banco Central e o presidente do Brasil. E eu acredito que não só isso, Tony, mas também a extrema-direita, né? O Brasil está mais crítico depois do último governo que tivemos, e a gente sabe que o Brasil como um todo é bastante dividido agora entre a esquerda e a direita. Isso se reflete muito nessas pesquisas como essa que a gente trouxe agora. Sem dúvida. Era isso, meu querido? É isso, Toninho.